Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar falando de mais um tema teológico. Um tema que foi pedido por várias pessoas que postaram aí nos comentários. Era um vídeo que eu estava pensando em fazer em um outro momento, mais pra frente no canal. Mas eu acredito que é um tema urgente, pelo menos para aquelas pessoas que nos pediram, que é como aprender a Bíblia de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais rápida. E a partir disso eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu vou colocar aqui para você dicas daquilo que eu vivi na minha vida, que pode servir para você, de coisas que são minhas, das minhas experiências, contar um pouco da minha história. E a partir disso eu vou dar algumas coisas algumas informações e técnicas e hábitos que eu tenho que podem ou não funcionar para quem está vendo e ouvindo, certo? Primeiro eu vou contar um pouco da minha história. Eu tenho assim mais ou menos 25 anos de evangelho, de crente. Só que confesso a vocês que em boa parte desse tempo, eu não era uma pessoa assídua na leitura das escrituras. Não, na verdade eu não tinha nem muito a questão do hábito de leitura. E isso foi durante muito tempo assim. Eu não tinha muito hábito, nem medo de ler a Bíblia. Às vezes ficava tempos sem ler a Bíblia, até no momento que eu comecei a falar, rapaz, eu vou levar a sério a leitura da Bíblia. Até onde eu sei, nunca li a Bíblia inteira. Possivelmente li a Bíblia inteira, mas não de uma maneira linear e constante. Mas chegou um momento que eu levei a sério essa questão da leitura da Bíblia. Mas isso também foi muito influenciado pelo fato que eu comecei a fazer o curso de História, depois eu migrei para o curso de Filosofia, e essa questão desses cursos darem muita ênfase à questão da leitura foi que também me impulsionou a conhecer mais aquilo que eu creio, certo? Então assim, um primeiro momento seria mais ou menos isso. Mas antes de mais nada eu queria dizer o seguinte, que antes de você pensar num aprendizado eficaz e num aprendizado que seja rápido e eficaz, você tem que pensar antes de mais nada de que o objetivo do aprendizado da Bíblia é, antes de mais nada, um aprendizado que visa a salvação de outras pessoas, a edificação de outras pessoas, para que essas pessoas conheçam a Deus, que isso de alguma maneira interfira na vida deles pessoal e que possa fazer com que a vida deles seja melhor espiritualmente, né? Então assim, hoje existe muito uma ênfase no estudo da Bíblia para que você possa estar debatendo, para que você possa estar beligerante com outras pessoas, para que você seja uma pessoa exaltada e bata no seu peito e diga que você saiba mais. Mas Paulo na carta de 1 Timóteo ele fala que no início e no final ele fala, olha, que o verdadeiro conhecimento ele tem que levar à piedade, né? Isso é uma coisa marcante nessa carta de 1 Timóteo, essa carta pastoral. Dito isso, eu vou dizer para vocês algumas técnicas mais gerais que eu uso e alguns dos meus segredos de leitura da Bíblia, certo? A primeira dica que eu vou dizer para vocês aqui é: leia a Bíblia inteira de uma maneira constante, sem, intervalos, sem deixar de
ficar muito tempo sem lê-la, ao menos 2 ou 3 vezes. Primeiro porque você precisa entender a Bíblia como um todo, você pensar como o Evangelho chegou até Apocalipse, ali a escolha de Deus, de Abraão para ser o seu povo, toda a questão cronológica, mesmo que a gente sabe que a organização da Bíblia não necessariamente é cronológica, mas de alguma maneira respeita uma certa linearidade. Então, assim, é bom você ler ela inteira e ler ela pelo menos 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque principalmente a linguagem do Antigo Testamento é uma linguagem que, para a pessoa que está iniciando, às vezes é muito confusa, é muito difícil, os termos, as palavras, a cultura da época é muito diferente, mesmo que a gente fale do Novo Testamento. Então, assim, para você começar a compreender certas coisas, a linguagem, as regras, as leis, os valores da Bíblia, mesmo que seja no Novo Testamento, faz-se necessário você ler ao menos 2 ou 3 vezes para você começar a ter um certo domínio dessa linguagem, certo? E não se pode pular etapas. Você não vai aprender raiz quadrada se você não aprender somar e multiplicar. Então, e dentro disso, a gente tem que falar também até de uma maturidade espiritual e intelectual, certo? Uma outra dica que eu dou, e como eu já dei também, é ler os livros da Bíblia a partir de um tema e de suas características. Então, assim, se você pegar uma Bíblia de estudo, que talvez não seja, às vezes, nem uma das melhores Bíblias de estudo, você vai ter lá um esboço falando dos temas que aquele livro da Bíblia está tratando, o tema geral daquele livro, para que você possa ver e entender por que os autores estão falando aqueles temas, entendeu? Estão falando aqueles assuntos. E você entender a lógica do texto. Então, por exemplo, vou usar um exemplo para você. O livro de Malaquias. O livro de Malaquias, eu poderia dizer aqui, um tema que a gente pode dar para ele é que Deus se importa com a maneira com que adoramos a Ele, da maneira com que servimos a Ele. Então você vai ter lá um versículo em Malaquias que você vai dizer bem assim: vocês trazem para mim um animal manco. Vocês não me dão um animal perfeito. Então esse versículo já relata esse tema geral que eu estou dando aqui, que é que Deus se importa com a maneira com que servimos a Ele. Então, assim, você entender o tema de cada livro da Bíblia vai incentivar a sua memorização e entender o todo e a lógica daquele livro e ter uma compreensão mais exata e não aleatória. Porque o que eu vejo ensinando na escola bíblica para os crentes em geral é que às vezes você tem crentes de 10, 20, 30 anos de igreja e às vezes eles não entendem coisas elementares da fé cristã, como essa que eu estou dizendo. Então, se você for olhar o livro de 1º e 2º Coríntios, Paulo vai falar sobre vários problemas que existem naquela igreja. Claro que não somente disso, ele vai responder questões acerca de carne sacrificada aos ídolos, sobre a questão do casamento, entendeu? Mas ele vai tratar principalmente dos problemas da igreja, e de vários problemas e como resolver. Se você pegar o livro de Romanos, você vai estar ali o resumo da história da salvação, né? Que é um dos livros, talvez o livro principal da Bíblia, porque ele vai falar o quê? Da salvação pela fé. Entendeu? Então, se você entender os livros da Bíblia a partir de um tema, você vai tornar mais nítido a sua compreensão da Bíblia em geral. Uma outra questão é o seguinte: é você ler a Bíblia diariamente.
Então, ler a Bíblia diariamente é fundamental porque a nossa memória, ela é muito frágil, é muito fraca. E na medida que você vai lendo, as coisas vão fixar na sua memória. E na medida também que você vai perdendo um contato com aquele livro, com a Bíblia, com os textos bíblicos, as coisas vão se afastando da sua memória, você vai esquecendo. Então, quanto mais você lê a Bíblia, e quanto mais você lê a Bíblia constantemente, isso vai facilitar você decorar as histórias, você decorar as doutrinas, decorar os versículos, onde eles estão, a interpretação dos versículos. Então, ler a Bíblia. Quanto mais tempo você fica sem ter contato com a Bíblia, além de afetar a nossa vida espiritual, que a Bíblia diz que a palavra de Deus tem que habitar abundantemente em nós, você vai falhar a sua memória com relação até o que aquele texto estava dizendo e qual a interpretação daquele texto. Uma outra dica, que eu acho que é uma dica geral de hermenêutica, qualquer pessoa vai dizer isso, leia os textos a partir do seu contexto. Então, assim, eu vou me arriscar a dizer aqui que 80% daquilo que você lê na Bíblia, da interpretação da Bíblia, depende do contexto, da análise do contexto, seja aquilo que vem antes ou daquilo que vem depois. Então, as seitas, as heresias, elas usam muito tirar um texto do contexto. Então, os testemunhos de Jeová vão falar bem assim, lá no início de Hebreus. E ele fez Jesus um pouco menor do que os anjos. Você fala, Jesus então não é Deus. Então, se você for analisar o livro de Hebreus e o contexto em que o escritor aos Hebreus está dizendo isso, você vai ver que Jesus não é menor do que os anjos, né? Outra questão, ter muito material teológico não adianta nada, pelo menos por dois motivos. Primeiro, você pode ter muitos materiais teológicos e você não lê, você não tem o contato. Um outro motivo é que material teológico não necessariamente vai fazer você ver coisas que às vezes você não vê. Óbvio que o material teológico vai, de alguma forma, ver coisas que você não vê, ou aprofundar certas coisas. Mas, não necessariamente isso vai acontecer. E eu vou colocar aqui, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, no dia anterior, eu vi uma pregação maravilhosa do irmão lá da igreja, que ele não tem uma formação teológica. Mas ele foi explicar o texto que fala do centurião de uma maneira que eu nunca vi e explanando coisas que eu nunca vi na vida. Entendeu? Muito usado por Deus, e Deus deu uma iluminação para ele muito profunda sobre esse texto. Então, assim, ter material teológico, às vezes você tem pessoas que têm muito material teológico, mas não sabe o tanto que pessoas que não têm material teológico sabem. Certo? Então, assim, ter material teológico não é uma garantia de que você vai conhecer mais a palavra, ou você vai ser mais profundo na palavra. Agora, a parte 2 do vídeo, eu vou falar um pouco dos meus segredos, ou das táticas e estratégias que eu uso para aprender mais a Bíblia. Primeiro, ler coisas e conversar com pessoas fora daquilo que eu acredito. Então, assim, eu vou dizer uma coisa para você que você pode ficar pasmado. Eu leio coisas de Testemunhos de Jeová, eu leio coisas de adventistas, eu leio coisas de católicos, e converso com adventistas, converso com Testemunhos de Jeová, converso com católicos. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes eu debato com essas pessoas, mas às vezes eu converso com elas para aprender coisas com elas. Aí você fala, rapaz, você está sendo herege, você conversa e você aprende com eles? O que me faz pensar que em algum ponto, apesar de considerar eles heresias ou seitas, o que me faz pensar que em algum ponto não possa ter alguma coisa de bom neles? Por exemplo, eu vou exemplificar. Teve uma vez que eu estava conversando com o Testemunho de Jeová e ele foi explicar para mim porque o Testemunho de Jeová
é, de certa maneira, contra o Estado. Porque os testemunhos de Jeová foram perseguidos na Segunda Guerra, porque eles não queriam ir para a guerra. Porque a Bíblia diz, não matarás. Mesmo que eu possa discordar de uma ou de outra questão, ou até mesmo dessa maneira de eles ver, eu aprendo a visão dele das coisas. Certo? Eu posso aprender com a reforma de saúde adventista, mesmo que eu não venha aderir. Né? Eu posso aprender com a doutrina social da Igreja Católica, que a gente, nós evangélicos, deixamos de lado. Às vezes, como nós temos uma visão muito mais liberal de mundo, a gente às vezes associa a visão social da Igreja Católica ao comunismo, à esquerda, ou coisas desse tipo. Então você aprende e você às vezes vê coisas na Bíblia que às vezes você não veria se você tivesse só naquele ciclo teológico, dogmático, às vezes, né? Outra coisa, force ler o texto de uma maneira que geralmente as pessoas não leem. Quando eu estou falando forçar, não estou falando que você distorcer o texto. Mas vou pegar um exemplo aqui. É muito comum no texto do jovem rico, que Jesus fala de doar os bens para os pobres, a gente interpretar que aquilo é uma metáfora. É muito comum os pregadores usarem essa expressão, essa colocação. Mas será que aquilo ali era uma metáfora mesmo ou era literal? Então, force ler o texto bíblico de uma maneira que às vezes as pessoas não leem. Leia textos e livros bíblicos que geralmente são omitidos. Quando eu estou falando omitidos nos púlpitos. Então, por exemplo, nos meus estudos da Bíblia, eu notei, por exemplo, que a carta de Filemon é pouco pregada nas igrejas. Aí eu me pergunto, por que é pouco pregada? Será que é por causa da polêmica, da questão de Onésimo como escravo? Né? Já que a escravidão é errada, é um crime, e naquela época era uma instituição legítima. Porque às vezes a gente não lê, não vê sendo levado para os púlpitos os livros de Miqueias e Amós. Você já viu alguém pregando sobre textos e livros bíblicos de Miqueias e Amós? Aí você se pergunta por quê? Só para exemplificar. Porque as igrejas arminianas não leem o texto de Romanos 9. Então, assim, são coisas que a gente está falando o quê? De textos. Procure estudar e ler certos textos que os pregadores, os pastores não levem para os púlpitos. Por quê? Porque geralmente eles deixam de lado, não dão tanta importância, e você vai aprender mais do que eles. E quando eles perguntar, você pode até fazer uma pegadinha para eles. Rapaz, esse texto aqui e tal. Como eles leem poucos e como eles dão pouca ênfase nesses textos, nesses livros, você vai saber mais do que eles. Porque geralmente alguns livros e textos da Bíblia, dependendo da leitura que certa denominação dá, eles não conhecem tanto justamente porque eles não procuram conhecer e porque eles não acreditam, pasmem, naqueles textos, naquilo que aqueles textos querem dizer. Ler livros de maneira avulsa. Então, assim, eu estou no momento da minha fase de estudos bíblicos que eu estou lendo muitos livros avulsos, apesar de permanecer lendo a Bíblia de um lado, de capa a capa. Existem algumas coisas interessantes nisso. Primeiro, existem livros da Bíblia muito curtos que dá para você aprender muito. Você lê várias vezes a partir dessa técnica que eu já exemplifiquei, entendendo o tema, né? Efésios, né? Que é um livro curto que você lê em 10, 15 minutos. Então você vai aprender, você vai se aprofundar muito se você ler ali, você tirar um dia para ler, ficar ali focado lendo aquele livro. Você vai decorar versículos bíblicos, você vai decorar as doutrinas, os temas, aquilo que o livro traz. Entendeu? Você aprende muito. Por quê? Porque existem certos livros que são curtíssimos. E você vai focar na leitura daquele livro, você vai aprender muito. Certo?
E a última dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: enfatize a leitura de textos problemáticos. Textos que são teologicamente problemáticos, que às vezes as pessoas não dão soluções. Por exemplo, o texto que fala dos Néfilins lá em Gênesis, o texto de 1 Pedro que fala que Jesus foi lá pregar aos mortos, supostamente, né? Então assim, o livro de Apocalipse. Então assim, enfatize leituras de textos que são problemáticos teologicamente, que às vezes os teólogos não têm ainda soluções definitivas sobre aqueles textos. Pessoal, espero que tenham gostado, das dicas que eu tenho dado. Estamos no Kawai, tem um Pix para você fazer contribuições para o canal, para ajudar o canal. Obrigado pela audiência e até a próxima.